que vocês não me pedem chorando que eu não faço sorrindo? Vamos falar então sobre o seriado Wandinha? Acho que a gente já desenvolveu um relacionamento transferencial suficiente para poder expandir aqui o nosso vínculo de trabalho, né? Tô gravando aqui bem tarde, então o cachorro do vizinho tá latindo, mas hoje eu acho que é um dia bem adequado. Foi um dia chuvoso, nublado, bem no clima do seriado. Eu assistia a Família Addams quando eu era criança, eu achava muito bacana, eu gosto dos filmes, eu achava bem divertido. E pra mim era um desenho. Eu sou da época da Caverna do Dragão, da Família Dinossauro. Então, em que os filmes eram assim, eles falavam às vezes de temas mais adultos, ali misturado com temas de criança ou nessa roupagem infantil. Mas então vamos falar sobre o seriado Wandinha. Hoje eu vou fazer uma análise do primeiro episódio e eu vou ir assistindo ele junto com vocês e comentando. Então, assim que eu assistir, eu venho e comento o próximo episódio. Então, já fica ligado, já se inscreve aqui no canal e envia para quem também vai gostar, para não perder essas e outras coisas bacanas que eu vou dividir com vocês. Se vocês têm outras sugestões, também deixem aqui nos comentários. Bom, vamos falar então do seriado Wandinha e pensar o que de psicanálise a gente pode usar para pensar. Isso aqui é uma brincadeira, eu falo mais ao fim do vídeo sobre isso, mas isso não é diagnóstico. O diagnóstico se faz sobre transferência, mas é sempre importante repetir, blá blá blá. Mas a gente vai falar então do seriado. Isso aqui tudo é um exercício, uma brincadeira, só para relembrar. Mas é interessante marcar que a psicanálise ela trabalha com o lado sombrio do ser humano desde 1896, então faz muito tempo que a psicanálise já trata desses temas. Então o que pode parecer assim meio esquisito, meio diferente no outro, aquilo que nos causa, sabe? Porque não é um esquisito tipo, tá bom, isso aqui é esquisito, mas é aquele esquisito que provoca a gente, que parece que convoca a gente a fazer alguma coisa, ou que nos deixa muito perturbados, ou que nos captura, que nos deixa ali envolvidos, hipnotizados. Esse estranho no outro é muito importante para a psicanálise. Isso aparece bastante no seriado, né, no que eu assisti até agora. Bom, então o seriado Wandinha ele é baseado na família Addams. E eu acho interessante trazer que a família Addams em si... deixa eu marcar aqui que eu preparei, claro, uma projeção pra gente, porque, né, é só assim. Mas então, e envia aí para quem vocês conhecem, quem vai gostar, e me segue nas outras redes sociais. É só procurar o meu nome, Cíntia Travassos. Bom, então a psicanálise, ela está sempre trabalhando com essas coisas. E é interessante marcar um pouco isso, de que a família Addams, ela era uma metáfora. Eu não sabia disso, eu lembro que eu li esses tempos, antes do seriado, sobre isso. Mas falando isso, de que ela era para marcar a diferença que as famílias latinas apresentavam em relação aos outros. Então era como se fosse assim uma crítica para mostrar como as pessoas lá nos Estados Unidos viam as famílias latinas e achavam estranho e achavam diferente uma família que podia ter assim uma dinâmica familiar que não era igual a supostamente deles. Nos Estados Unidos eles se baseiam então numa dinâmica familiar nuclear, que supostamente é pai, mãe e os filhos, e essa é a família nuclear. E muitas famílias latinas e outras famílias também asiáticas, por exemplo, se baseiam no que eles chamam de família estendida, que então não é só o pai, mãe e os filhos. Muitas vezes moram juntos mais gerações e outras partes da família. Não só esses que são ligadas por laços de progenição, né? Então, assim, os pais e os filhos. Então, por exemplo, tem os avós, tios, primos e muitos outros parentes que podem morar juntos ali numa casa e que tem um relacionamento, então uma dinâmica familiar diferente dessa da família nuclear. Então, isso causava estranheza. E essa é uma das coisas que a família Addams mostra, né? Tem os tios lá, e que então essa diferença de costumes, muitas vezes pelos outros, era vista por essas lentes, como se fosse uma coisa assim, muito estranha, muito perigosa, muito esquisita. Acho que isso é importante e é bem legal para a gente pensar. Aqui, deixa eu ver se está aparecendo, tá? Bom, então, além dessa questão que eu acho que é muito bacana trazer para hoje, porque hoje, mesmo com a internet, então, supostamente a gente poderia estar vendo as diferenças, tá aprendendo, tá se enriquecendo, mas parece que, na verdade,
a gente busca uma homogeneização hoje em dia, acho que e a gente tem uma dificuldade enorme de lidar com a diferença. Então, acho que isso aqui tem uma coisa assim muito rica e interessante para colocar para a gente aprender com isso aqui. Além disso, um outro aspecto é que a Wandinha, agora falando no seriado em si, né? Eu acho que uma das coisas mais legais que eu percebi nesse primeiro episódio é que ela conta como muitas vezes a criança numa família, numa situação, então, por exemplo, até na escola, ela assume esses áreas de sintomas. E aí, para se defender, todo mundo acha que o problema é da criança. Então, individualizam e localizam o problema só na criança. Quando, muitas vezes, e provavelmente na maioria das vezes, toda vez que uma criança apresenta uma questão, isso tem muito a ver com as pessoas na vida dela. Então, com a família dela, com os lugares em que ela está, com a escola, com outros lugares que ela frequenta. E isso aqui não é para culpar ninguém, eu digo, então a culpa é do fulano, do ciclano, mas para fazer a gente pensar um pouco e pensar assim, além do senso comum, e pensar que as crianças costumam fazer isso. Além de nas próprias dinâmicas, tanto familiares, surgir isso do bode expiatório, né? Então tudo é aquela pessoa, tudo é culpa do fulano. Isso também cria essas dinâmicas familiares, mas também é muito comum que as crianças elas sejam esse alarme. E que, então, um sintoma que aparece numa criança, uma questão, uma dificuldade, está contando dessas outras dificuldades. Então, desde questões na família, por exemplo, a Wandinha ela se sentia não muito compreendida pelos pais, o irmão dela estava sofrendo bullying na escola, então a escola estava faltando e falhando no papel de ser um espaço de acolhimento e de desenvolvimento das crianças, né? Então, os adultos ali estavam faltando, os colegas estavam faltando, porque estavam todos sendo cúmplices dessa violência que o irmão da Wandinha estava sofrendo. E aí, quando ela chega para explicitar isso, para lidar com isso, para pedir ajuda até com a forma como ela consegue reagir, que é também intensa, alguns talvez vão dizer desproporcional, por ser perigosa, etc. Mas quando ela está ali reagindo, aí as pessoas só olham para isso, só olham para a reação, e não para a causa do fazer dela, né? Não para a causa dos comportamentos dela. Mas continuando aqui, então, eu vou pincelando, trazendo temas que foram aparecendo conforme eu fui assistindo. Esse é o primeiro episódio da primeira temporada da série Wandinha. Então, que se você não assistiu, talvez seja interessante assistir, porque porventura eu posso comentar alguma coisa que seja spoiler, mas a minha ideia aqui é ir pontuando, assim, em termos psicanalíticos, de teoria psicodinâmica, o que eu fui pensando conforme eu fui assistindo. E, de novo, isso aqui é uma brincadeira. Então, isso aqui não tem áreas de ser seriedade, de ser a última palavra, de ser a verdade. Se você discorda, se você não gostou, tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos aprender nós aqui também a lidar com a diferença, com a divergência entre nós, como é uma das mensagens aqui do seriado, tá bem? Bom, então acho que isso aqui é muito legal, porque bem lá no começo tem uma hora que a Wandinha fala assim, emoções são fraquezas. Ela fala isso até pro irmão dela que tá sofrendo. E eu acho isso muito importante, porque na verdade isso aqui não é a Wandinha que está dizendo, isso é a nossa sociedade que diz. A nossa sociedade diz isso pra gente, e essa é uma das grandes questões, uma das grandes causas de muito sofrimento que existe hoje em dia. As pessoas não aprendem a lidar com as emoções, porque elas são ensinadas que elas devem fugir das emoções. Então esse é um grande problema que chega inclusive na clínica. O problema, as pessoas falam, não, meu problema é ansiedade, meu problema é depressão. O problema é que a pessoa não aprende a lidar com tudo o que surge antes da ansiedade ou da depressão aprender. A pessoa foge de si mesma, ela não aprende a elaborar as emoções. E aí isso vai crescendo, então explode num sintoma. Porque a gente julga, a gente acha que tem emoções que você pode sentir. Então, felicidade pode. Agora, tristeza, raiva, ódio, nojo, esses a gente não tem que sentir. Esses são feios e se você sente, você tem que fingir que não, você tem que sufocar eles. E aí cada um vai sufocar ou fugir deles do seu jeito, né? Seja com daí esses sintomas que eu falei anteriormente, ansiogênicos, depressivos, seja com sintomas compulsivos, vai comer a tristeza, vai comer a raiva, seja com vai gastar, vai fazer outra coisa. Ou vai até criar relações de dependência em que, em vez de olhar para si mesmo, fica se olhando o tempo todo para o outro.
Aí é um jeito de fugir de si mesmo também. Mas então, isso fala muito desses conflitos de como a nossa sociedade lida com conflitos, que é desse jeito. Finge que não tá aí, sufoca, engole o choro. Quem nunca ouviu isso? Ou para si mesmo, ou uma outra pessoa falando isso, geralmente adultos falando. Muitas vezes os adultos não conseguem lidar com os conflitos das crianças. E isso é algo que aparece um pouco na série também. E aí, então, é tudo na criança. E como os nossos conflitos internos, os nossos conflitos do eu, de cada um, eles também vão se constituindo a partir disso que a gente pega, que a gente introjeta, que a gente absorve dos conflitos do lugar em que a gente vive, do mundo em que a gente vive. Então, é um mundo que fala isso, é um mundo que nega as emoções, é um mundo que deixa certas violências acontecerem e outras não, como por exemplo no caso do bullying que o irmão da Wandinha estava sofrendo. Aquilo lá pode, aquilo lá ninguém finge que tá vendo. Mas aí a hora que ela se defende, aí não. Esse tipo de conflito, esse tipo de mensagem, o que pode, o que não pode, isso vai construindo também os nossos conflitos, como é que a gente se vê, a nossa imagem de nós mesmos, nossa imagem interna. Bom, uma outra questão muito bacana também que aparece no seriado é em relação à dinâmica familiar. Tem uma hora que a Wandinha fala isso aqui, né? A única pessoa que pode torturar o meu irmão sou eu. E aqui, então, tem duas questões bacanas pra gente pensar. A primeira que é essa rivalidade fraterna. Irmãos tendem a rivalizar, assim. Eu vou falar depois um pouco sobre o complexo de Édipo, mas é comum e é interessante quando isso pode ser elaborado e quando isso vai, então, indo para outros lugares, porque daí pode ser um espaço para aprender a lidar com a agressividade, para aprender a lidar com a inveja, para aprender a lidar com o afeto, com a ambivalência, com a frustração. A rivalidade fraterna, então, ela é uma constante e é interessante que isso se transforme, então, numa outra coisa, né, que seja possível elaborar. Freud fala disso em Totem e Tabu, por exemplo, da rivalidade fraterna, da briga pelo amor do pai. E a outra questão que aparece aqui é quando há essas questões entre família e escola. É muito comum que nos conflitos em que aparece, a criança ela fica meio que ali esmagada entre os dois. É a família talvez achando que a culpa é da escola e a escola achando que a culpa é da família. E os dois meio que, às vezes, então, vão fazer um par para culpar a criança. E aí nenhum dos dois tem que se haver com aquilo, entende? Então a culpa não até em termos de culpa, até falar disso é complicado, né? Mas em vez de pensar o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, busca-se logo um culpado para eu poder me ficar em paz aqui e me retirar da situação. Então, por exemplo, aí a culpa é da Wandinha, né? E é ela que e não os pais que talvez não estão ali entendendo o que está acontecendo com os filhos e não estão conseguindo escutá-los, ajudá-los a enfrentar as coisas que estão acontecendo com eles. É a escola que também não consegue fazer isso e que também ainda permite que a violência aconteça, que o bullying aconteça. Então, eu acho muito bacana isso do seriado, porque traz bastante essas coisas. Explicita bastante muito desses nossos conflitos que acontecem e que vão constituindo quem a gente é. Bom, aqui. Agora, vamos falar então de umas discussões. Eu vi umas pessoas me perguntando um pouco sobre isso, né? Então, porque tem a cena lá que a Wandinha joga lá os peixes lá para atacar a pessoa, ou porque ela fala, às vezes de uma forma assim um pouco agressiva, se isso seria um sadismo ou não. E eu acho importante a gente esclarecer umas coisas. A nossa sociedade, ela costuma recalcar, ela costuma fugir de algumas coisas. Então, dessas coisas que eu já falei antes, do medo, da vergonha, disso que a gente entende como emoções ruins ou como sinais de fraqueza. Mas a gente também tende a achar que qualquer coisa que foge de uma suposta norma que a gente criou, de uma norma que quando a gente olha de perto, ninguém sustenta e todo mundo falha, as pessoas gostam de já querer pôr o nome, né? Já querer patologizar, já querer falar, fulano é isso. Tem uma agressividade que todo mundo precisa ter. Quem não tem, aliás, aí que é um sinal de patologia. Alguém submisso demais, alguém que não se defende, alguém que não luta por si. Isso também é um sinal de adoecimento.
Então tem um nível de agressividade que é normal. A gente precisa ter um mínimo de agressividade para comer uma maçã. Senão a gente não devora a maçã e a gente morre desnutrido. Agora, é óbvio que daí também tem o oposto, uma pessoa que não consegue se controlar, então, ou uma pessoa muito reativa, ou uma pessoa fixa, que se fixa nessa resposta do sadismo. Mas o sadismo, ele não é só machucar uma outra pessoa. Para entender isso, a gente precisa analisar contexto. Acho que essa é a palavra-chave para pensar a psicanálise. Contexto. É por isso que sempre que se perguntar algo, a resposta é caso a caso. É por causa disso. Porque não tem um absoluto. Então, o sadismo, ele tem a ver com a forma como aquela pessoa maneja a angústia do outro. Então, o que parece muito sádico? Parece muito sádico aqueles meninos fazem com o outro, que é de amarrar ele, prender ele no armário, fazer isso em grupo, então todos rindo, e é algo que ele vai ficar, porque aquilo não termina ali, né? Não é um eu te bati, você me bateu, a gente vai embora e cada um elabora isso aí. Não, é uma situação em si que é angustiante. Isso aí tem notas de sadismo. Mas a agressividade, por exemplo, da Wandinha ir lá reagir, para mim, isso não me parece em si um sadismo. Parece ela tentando reagir com as ferramentas que ela tem, a partir da idade que ela tem, que eu entendi ali mais ou menos adolescente, estando sozinha, nesse lugar em que ela sente que só ela pode ajudar o irmão dela. Então ela ali assumindo quase um lugar maternal em relação ao irmão. Isso que ela faz é algo que expõe isso, que expõe a falta da escola, expõe as falhas da escola em proteger os alunos, expõe essas verdades inconvenientes de que a gente só enxerga sadismo ou outras patologias na onde interessa a gente, em algumas poucas pessoas. Então, a mulher que reage, aí ela é sádica. Mas os meninos que estavam ali fazendo aquela violência com outro menino menor sozinho, aquilo não é não, né? O sadismo, ele só aparece quando é na mulher. Interessante, né? Bom, ironia aqui, tá? Para quem não entendeu. Bom, então, tem aqui a Wandinha na terapia. Esse daqui também achei bem legal, que tem esses momentos. Então, na terapia, ela fala sobre terapia. Achei mais bacana ainda pra gente poder conversar aqui. Uma coisa muito interessante que eu percebi ali é que a própria terapeuta, eu só assisti o primeiro episódio ainda, então não sei se ela vai continuar sendo uma pessoa ok, mas até agora parecia ser uma pessoa que apresentou o seu trabalho ali, falando o que era aquele espaço, de uma forma interessante. Então, mas antes disso, antes de chegar lá, quando a Wandinha recebe a notícia de que ela vai ter que fazer terapia, ela fala isso, né? Vamos ver se ela sobrevive à primeira sessão comigo. O que indica algumas coisas. Que ela já fez outras terapias, até que ela comenta que ela então fez os outros terapeutas lá não ficarem bem, etc. Quanto fala também de uma coisa que adolescentes fazem. Crianças também podem fazer isso, mas isso é mais marcante e intensificado na adolescência, que é testar os espaços. E isso acontece na família. Então, os adolescentes testam os limites que são colocados, isso conscientemente ou inconscientemente. E isso não quer dizer que, então, os pais devem não ter limites, deixar eles fazerem o que eles quiserem. Pelo contrário, é encontrar esse equilíbrio que vai ser caso a caso. Para cada adolescente, para cada família, para cada situação. É como os adolescentes vão criando, então, a relação deles com o mundo, que há regras, que é preciso combinados, para que a gente possa minimamente conviver ali de uma forma minimamente segura e que respeite as pessoas. Mas os adolescentes vão, então, fazer esse movimento de testar. E se eu quebro a regra, o que acontece? Até para ver, aquele adulto cumpre a palavra dele, ele cumpre o que ele falou, se ele age, então você fala que é assim, mas você age assim, você segue o que você prega ou você só fala da boca para fora ou você só fala para os outros? Os adolescentes, eles vão então testando dessas diversas maneiras. E isso acontece também no setting, num espaço, num setting terapêutico em que a pessoa vai ali para trabalhar, para ver se aquela pessoa que está ali está escutando eles, se está interessada minimamente em escutar o que eles têm a dizer e assim por diante. Além disso, essa questão de testar é também uma forma de elaborar
a agressividade, de transformar isso em outra coisa. Então, eles não vão bater, não vão agredir. Essa agressividade que eu tô falando, ela tem também um nível psíquico. Então, não é só fazer alguma coisa. É, inclusive, como é que a gente dá destinos para isso, aprendendo a fazer uma outra coisa. Construindo coisas, entendendo quem se é, elaborando os afetos. Tudo isso, a agressividade, ela pode ser combustível para que isso seja feito. E nessa relação, então, com os limites que vai se estabelecendo, é onde os adolescentes vão se constituindo. A gente precisa de limite, a gente precisa do limite. Eu sou isso aqui, o meu limite é até aqui. O nosso próprio limite corporal, o nosso limite psíquico, isso a gente vai construindo na relação com o outro. Então falam que eu sempre consigo, que eu sou a responsável, que eu faço tudo, que eu dou conta de tudo. Então eu vou me organizando para ser essa pessoa e sustentar esse papel, essa posição subjetiva. Ou o contrário, nossa, eu sou sempre desorganizado, eu não consigo fazer nada certo, tudo eu erro, tudo eu abandono. Então eu vou me direcionando para ser essa pessoa, essa posição psíquica. Se é isso que aquela pessoa consegue entender, e é o que ela também, de alguma forma, vai escolhendo inconscientemente fazer. A gente está sempre se constituindo psiquicamente, eu vou falar mais disso. Mas então, como é que a gente se constitui subjetivamente? No complexo de Édipo. A gente pensa assim na psicanálise. O complexo de Édipo é esse espaço de constituição subjetiva em que, através da identificação e da separação das figuras paternas, sejam elas das figuras parentais, os pais, os progenitores, sejam outros que ocupam essa função. A gente vai então aprendendo a elaborar os afetos, elaborar o amor, o ódio, a frustração. Tudo isso vai acontecendo ali. E é interessante porque tem uma hora que a Wandinha fala isso, que os pais têm um plano nefasto para controlá-la. Deixa eu colocar aqui, que eu acho que eu não sei se projetou para vocês. Então, que os pais têm um plano nefasto para controlar ela. E isso aqui é muito interessante, porque fala muito disso, desse fim de elaboração edípica, dessas questões, do que em psicanálise a gente chama de romance familiar do neurótico, que é essa organização que a gente vai criando. Quem eu sou na minha família? O que eles esperam de mim? E como é que eu posso responder a isso? Como é que eu posso fazer alguma coisa? Eu aceito, eu nego, eu fujo, eu faço outra coisa. E é muito interessante isso, porque a gente vê como ela ainda está muito colada às figuras dos pais, né? Como ainda ela está colada nessa expectativa de achar que faz sentido, de achar que os pais têm esse grande poder e que a única forma dela agir, então, é nessa resistência. Olha aí um pouco da agressividade que a gente estava falando aparecendo, e dela dando lugar, dela tentando se constituir, então se separar. O ódio, muitas vezes, é uma forma de se separar, mas a gente tem que ficar atento, porque também, às vezes, ódio demais, uma pessoa que não consegue parar de odiar, é um jeito de não se separar, é um jeito de ficar ligado pelo ódio, àquilo que aparentemente se quer distância. Mas é interessante também essa questão do tem um plano nefasto para me controlar, porque a gente pode brincar que tem áreas de paranoia. Então, eu tô dizendo que ela é psicótica, que ela... Não, até porque ela é ainda uma criança, um adolescente. Não se fecha o diagnóstico de crianças e de adolescentes. Mas, além disso, né? Mas aqui tem um outro ponto importante, que é todos nós passamos por todos as posições subjetivas. A gente pode responder de forma histérica, a gente pode responder de forma obsessiva, a gente pode responder de forma psicótica, a gente pode responder de forma sádica, a gente pode responder de forma paranoica. Então aqui é importante até para marcar isso, que acontece, que isso é um sinal de saúde. A questão é quando há uma fixação em apenas uma dessas respostas e essa toma conta e essa aparece nos nossos momentos mais cruciais da vida. E isso começa a virar uma questão. Aí é que a gente tem uma questão de análise. Mas aqui o que a gente está falando? A gente está brincando e pensando. Então é interessante para brincar, para pensar, para se aproximar da teoria psicanalítica, pensar que aí pode ter uma nota, um movimento, não fixação, mas um movimento que todo mundo faz. Todo mundo tem momentos paranoicos, todo mundo tem momentos histéricos, que a gente converte o afeto ali fisicamente, tem coisas que a gente fica obsessivo, todo mundo. Então a questão, de novo, aqui, isso é parte da saúde, você poder passar. A questão é, inclusive, quando dá uma fixação e a gente não consegue sair disso.
Mas então, o que é essa paranoia? Que faz um pouco de parte de constituição do eu, que é quando o nosso eu fica no centro. E mais há essa fragilidade, né? Esse medo do outro, essa coisa de que o outro... Porque, bom, para você achar que o outro pode te controlar, você tá ali apontando ao mesmo tempo a sua fraqueza, né? O seu medo de não dar conta, o seu medo de ser controlado pelo outro. Então ali tem esse pequeno elementinho paranoico aí pra gente pensar, que faz parte de se achar o centro do mundo, tá todo mundo contra mim, ninguém me entende, uma coisa bem adolescente, assim, né? Mia Colucci, do RBD. Como é difícil ser eu, isso aí é parte da nossa constituição psíquica, do dinamismo psíquico. O nosso psiquismo ele é dinâmico. A gente trabalha, a gente muda, a gente assume diferentes posições. E uma última questão aqui, que é até um exemplo disso que eu estava pensando, que era o exemplo da que a hora que eu tava pensando isso, eu botei essa foto desse gato preto aqui, porque eu tenho um gato preto, então assim, eu sou muito Vandinha, né? Eu vim fazer essa review aqui porque me pediram lá nos comentários e falaram que eu me pareço com ela. A hora que eu vi, fiquei pensando, fã ou hater? Não sei. E porque já me falaram em outros momentos que eu parecia a Morticia, que eu uso meu cabelo geralmente liso e dividido aqui no meio, né? Então eu pensei, bom, mentindo não tá. E eu tenho mesmo, minhas roupas, a maioria é preta, tenho um gato preto, talvez tenha uma coisa aí. Às vezes é o destino. Mas eu trouxe esse exemplo do gato preto porque é inclusive de que às vezes a gente tem inclusive alucinações, pequenas perdas da realidade, sem necessariamente ter uma estrutura psicótica. Por exemplo, eu tenho o gato preto. Então, às vezes tem alguma roupa preta assim jogada. Várias vezes já aconteceu isso. Eu tô ali falando achando que o gato tá ali. Então, que eu tô falando com o gato, né? Oi, meu bem, você tá aqui, não sei o quê. Aí, a hora que eu vejo assim, chego perto, é a roupa preta. O que foi isso? Foi uma pequena alucinaçãozinha ali que aconteceu, que passou, e isso às vezes acontece, isso pode acontecer. Mas continuando aqui, deixa eu projetar para a gente poder acompanhar. Uma outra questão que aparece no seriado, então, é os excluídos, né? Que lá eles chamam de outcasts, que são, então, seriam essa coisa de que aquele que não se encaixa, aquele que é muito esquisito. O esquisito, o diferente. Isso é muito importante para a psicanálise. Mas a questão que eu queria destacar aqui é esse aspecto de que a adolescência, ela é uma segunda infância. O que isso quer dizer? Na infância a gente se constitui, a gente começa a se constituir psiquicamente, lá no complexo de Édipo, quem sou eu? E esse processo ele se dá muito por identificação e oposição. Então, o que vai acontecer, né? A gente vai trazer para perto de nós, a gente vai identificar, a gente vai associar, a gente vai pegar como nosso coisas que a gente vai jogando como boas. E como é que a gente vai vendo o que é bom, o que é ruim, como é que a gente vai estabelecendo isso? Pelos valores, pelo lugar que a gente é criado, pelo que é ali colocado socialmente, como certo ou errado, como bom ou ruim. E isso vai se entrelaçando na gente. O que é a nossa família, os lugares que a gente frequenta, a escola, os colegas, os vizinhos, outros espaços que a gente está. E por isso a gente vai, através disso, a gente vai se constituindo. Então, e aí é por essa oposição e aceitação. E aí na adolescência isso acontece de novo, tem como se fosse assim, uma segunda rodada, em que ali é mais intenso. Por quê? Porque você não é mais uma criança, porque você é fisicamente maior, porque você tem mais liberdade e porque você está agora muito mais tempo fora de casa. Ou seja, quando você é uma criança muito pequena, passa-se muito tempo em casa. De fato, a casa ali é o mundo da criança, a casa e aqueles relacionamentos familiares. Mas na adolescência, você vai cada vez mais para o mundo, você vê as diferenças, você vê as outras famílias, e os adolescentes em si, então, tentam buscar seus grupos, constituir para eles uma identidade. E aí, às vezes, vão, inclusive, fugir das coisas da família, né? Vão se negar, vão querer se separar, vão querer descobrir quem eles são. E isso, muitas vezes, acontece por essa intensificação de oposição.
E nesse momento, então, que muitas vezes é angustiante, é difícil, porque é esse momento em que o adolescente se dá conta de que, poxa, a família dela, a família não é absoluta, a família não sabe tudo, mas daí ele vai para o mundo e vê que o mundo é cheio de problemas e dificuldades também, que a família dos outros também não sabe. Vão para os colegas, uma coisa que acontece no seriado. Às vezes você confia em alguém e a pessoa te trai, a pessoa não tem os seus melhores interesses ali em vista, ela pensa mais nela do que em você, ela erra, ela mente, ela engana. E se haver com isso, então, elaborar isso, encontrar um lugar no mundo, fazer os lutos de algumas idealizações, tudo isso exige muito e deixa também, é um lugar muito angustiante, não é simples de estar nessa posição, né? E é até interessante que a Wandinha, ela fala um negócio assim, ela tem uma coisa de falar e num primeiro olhar parece que ela é muito, que ela fala, né, que ela é que ela fala mesmo, mas eu fiquei pensando que isso tem um elemento que é muito comum, que é aquelas pessoas que falam tudo para não falar nada. Então, ainda que a pessoa fale, ela não entra em contato com aquilo de verdade. Então ela fala na verdade para jogar fora ou para criar um escudo, como às vezes falando até para si mesma, como se fosse assim: para de ser tonta, acredita nisso, para de ser afetada por isso. Então que nem ela fica falando pro irmão dela: você é fraco e molenga, é como se fosse, parece que ela tá falando para ela mesma, do tipo: não seja fraca e molenga, não seja assim, você não pode ser. Além de, claro, tá tentando falar pra irmã dela: para de ser fraco e molenga. Mas às vezes tem essas coisas que ela fala que parece que ela tá falando muito mais para ela mesma. E na adolescência, isso é muito comum, né? Dessa exigência consigo mesmo, dessa, às vezes até para poder lidar com todo esse turbilhão que vai acontecendo nessa idade. Bom, espero que esteja aparecendo aí na projeção. E uma outra questão muito legal que aparece também é a relação mãe e filha. A Wandinha parece ter ali, do que eu vi até agora nesse primeiro episódio, uma questão com a mãe. Nesse sentido, tem uma hora que ela fala assim pra mãe: você quer que eu seja igual a você? Tem uma outra hora que ela diz: você me subestima. E essa coisa do você quer que eu seja igual a você tem esse elemento, às vezes, desse medo de que eu não vou conseguir me fazer diferente. Se você ficar aqui exigindo, você é maior que eu, você é mais forte que eu, e até pelo amor que eu tenho em relação a você, eu não vou conseguir te dizer não. Então, aqui ao mesmo tempo, tem quase como se fosse assim, esse pedido de: poxa, me dá um espaço e diz que você me ama, diz que você gosta de mim como eu sou, e não que eu tenho que ficar tentando ser igual a você. Inclusive nessa armadilha da gente achar que espelho é sinônimo de amor, então é só alguém igual, é só alguém que é o meu espelho que me ama ou que me gosta, e dessa nossa dificuldade de lidar com as diferenças. Eu acho que tem essa tentativa muito bonita dela de começar a se separar, de começar a ali delinear quem ela é. Então, é construir esses limites, se separar da mãe, exatamente para poder estar perto dela, para poder ser ela a Wandinha, e aí poder estar com a mãe dela, a Mortícia. E há também essa confusão entre controle e cuidado. Os pais estão ali tentando cuidar dela, mas eles não conseguem falar com ela, e a Wandinha também não consegue escutar e tá ali. Então esse cuidado deles chega para ela como se fosse uma tentativa de controle, e desse controle para fazer com que ela seja quem ela acha que os pais querem que ela seja, como se os pais estivessem dizendo para ela: quem você é a gente não gosta, você não devia ser como você é. Mas tudo isso é dessa confusão de não perceber essa tentativa de cuidado dos pais dela. E aí aqui é muito dessa confusão que acontece muito na nossa sociedade, dessa dificuldade de lidar com as diferenças, de sustentar as diferenças. A gente acha, e aí aqui um pouco até a Wandinha se perde nisso, talvez, na tentativa ali de sustentar a diferença dela, ela achar que todo mundo tá querendo que ela seja de um outro jeito. E aí, por talvez medo de ser rejeitada ou de outras coisas, ela fica quase como se fosse assim, se colocando fora por antecipação. Então, para não ser rejeitada, ela nem vai ao encontro dos outros para tentar evitar isso. Mas aí também ela perde muitas outras coisas que poderiam aparecer nesses encontros. E aqui
tem uma outra frase que é muito legal para a gente pensar a neurose, que alguém fala assim para ela: você é brilhante, mas se sabota. Isso é interessante. O fracasso, ele é muito importante para a psicanálise. Aquilo que fracassa mostra pra gente uma oportunidade de acesso a algo inconsciente, a algo das nossas formações inconscientes. Aquilo que escapa, aquilo que falha, isso conta de algo muito importante pra gente. E pode ser aqui esse pedido de socorro, pode ser essa mão que o inconsciente está oferecendo pra gente pegar, pra gente poder pensar umas coisas. Então, o fracasso, que quando ela perde lá a luta, e aí ela até fala pro o moço que tá lá com ela, que ela tá, como você tá se sentindo? E ela fala: eu tô com raiva, eu tô sentindo piedade de mim mesma e nojo. De novo aqui volta aquela outra questão dela confundir emoções com fraqueza, então sensibilidade com fraqueza, dela achar que ser humana é um sinal de fraqueza e de achar que está sentindo as coisas em si é ruim e de estar tentando fugir disso. Na neurose é exatamente a fuga de algum saber, é a dificuldade de não querer olhar para lados difíceis de si mesmo, para questões difíceis de si mesmo. E aí tem essa fuga que muitas vezes resulta nisso, né? Tentando fugir, você acaba caindo bem naquilo que você estava tentando fugir, em primeiro lugar. Bom, aqui, num outro momento em que ela está na terapia, aparece essa questão de ver o mundo como um adversário, em termos de adversário. Então, o mundo é destruir ou ser destruído. Aqui a gente vê mais um caminho, mais um lugar que ela está dando, que ela está colocando para agressividade. Isso é comum de aparecer. A questão é, isso precisa ser elaborado. Isso precisa ir para algum outro lugar. Caso contrário, ela vai ter uma existência bastante difícil. Se você vive com esse olhar de que ou você destrói os outros ou os outros vão te destruir, é uma posição bem difícil, né? Isolada, solitária e que impede de aprender muito. Para a gente se constituir psiquicamente, tem um momento em que a gente percebe mesmo que tem um eu e que tem um mundo. E muitas vezes o mundo, e mundo aqui é as pessoas, é os relacionamentos, é os lugares, é a sociedade, é o que exigem de você, você tem que ser isso. É tudo isso. Fora, tudo que não é eu, é fora do eu. Então, tudo isso pode parecer assim muito ameaçador. E a gente precisa elaborar isso. A gente precisa encontrar formas de, inclusive, perceber que o fora também tem coisas interessantes, que vai ter horas que as pessoas, que os lugares vão nos machucar, vão nos desagradar, mas que isso é parte da vida. Isso é a elaboração do narcisismo secundário, que muitas vezes as pessoas têm ali uma certa dificuldade, então de lidar com o diferente, de entender que divergência não necessariamente significa condenação ou ódio. Então, nesse processo aí, a pessoa vai constituindo quem eu sou, de novo, por esse processo muitas vezes de oposição, que é bem marcante no caso da Wandinha, de querer se separar, de querer estar fora, de não querer fazer amigos, de não querer andar com o povo da faculdade, de não querer se aproximar ali da família, de outras pessoas lá na cidade em que ela está. Será que eu não projetei? Eu não sei se isso aqui apareceu para vocês. Eu vou pôr aqui. Então, isso é bem comum. E aí, dá pra gente pensar então em algum diagnóstico, em alguma coisa assim? Eu acho que aqui tem um ponto, gente, fundamental. Então, vou inclusive me demorar aqui um pouquinho. Não demorar não, que o vídeo já tá longo para acabar. Mas um diagnóstico, porque tem essas coisas, ela tem TOD, ela tem autismo, outros diagnósticos que eu vi as pessoas comentando aí. De novo, um diagnóstico em psicanálise, ele é sempre feito sob transferência. Então, a gente só faz diagnóstico de quem está em tratamento com a gente. E o diagnóstico, ele toma bastante tempo. Um outro momento eu posso falar sobre diagnóstico em psicanálise, se vocês quiserem. Mas eu coloquei essa palavra contexto, porque isso é fundamental.
A gente precisa analisar o contexto para entender o que uma pessoa faz, as respostas dela. E a gente precisa ouvir dessa pessoa também isso. Então não dá para a gente fazer um diagnóstico só por estar observando alguém. De novo, isso aqui é para brincar. Mas e ao contexto também, porque é isso. Eu já falei um pouco aqui das questões de como a escola tem várias situações difíceis, de como a escola ali é um ambiente de bastante sofrimento. Então, olhe todo o contexto e as respostas dela, né? Tem muitas, ela tenta ajudar as pessoas e daí as pessoas vão e, é, e de alguma forma atraem. Tem tanta agressividade em outros lugares e aí a gente só vai patologizar a dela. Acho que essa é uma pergunta que para mim me parece ainda mais interessante, né? Por que a gente patologiza ela? Porque ela é diferente fisicamente? Porque ela tem essas esquisitices? A gente nem olha no fundo muitas atitudes dela. Parece que só por isso a gente já fica na expectativa de, por ela ser um pouco diferente, de que isso já significa então que ela vai fazer coisas erradas ou violentas ou estranhas. Acho que isso faz a gente pensar muito mais do que querer ficar pensando um diagnóstico para ela. A gente pensar em nós mesmos, em como a gente vê essas coisas, de como essa resposta dela ao bullying ao meu ver, na verdade, não foi um sinal de que ela tem alguma questão, mas de que ela tem ali saúde psíquica. Claro que você precisa ajustar suas respostas, não dá para você sair respondendo ao mundo fazendo o que você quer fazer, machucando os outros, fazendo crime com os outros. É claro que não. Mas você reagir vendo seu irmão mais novo sofrendo violência, isso me parece um sinal de saúde. Ela lutou, ela deu um destino para a agressividade dela. Ela foi lá tentar resolver, ela viu que o irmão não ia dar conta de fazer e estava ali para ele. Então, acho que a gente precisa começar a avaliar um pouco mais contextos nesse sentido para a gente poder entender as coisas e não ficar ou simplificando, enfim. E até para a gente pensar, então, brevemente, né? O que é um diagnóstico? Para que serve um diagnóstico? O diagnóstico serve para a gente, para xingar o outro? Ou para a gente não ter que olhar para o contexto, para a gente fugir, que nem eu falei antes, que nem a escola e a família muitas vezes fazem? Ao invés de olhar o que está acontecendo e tentar pensar ali junto, faz o quê? Usar o diagnóstico para dizer a culpa é sua, e a sua culpa é você que tem um problema e tchau. E eu não tenho nada a ver com isso. Para que serve um diagnóstico? Acho que se essa pergunta ficar aqui para vocês, para quem assistiu o vídeo, já vai ficar bastante feliz. E também escutei aí falando, ela não sente remorso, não sei o quê. De novo, perspectiva, né, pessoal? Contexto, assim. E as pessoas que fizeram a violência com o irmão dela, será que eles sentem remorso? Questões que ficam aí pra gente, né? Bom, continuando aqui, uma outra coisa que surgiu na terapia, isso aqui é bem legal, que quando a terapeuta fala para ela, apresenta o que é a terapia, o que é ali, que é um espaço seguro, em que é um espaço em que ela pode pensar, elaborar as emoções dela, o que aconteceu com ela, as dificuldades, os impasses, e que é um lugar em que ela pode construir a vida que ela quer ter. Eu achei isso muito legal. Achei que aqui eles fizeram um trabalho bacana. Né? Mas sempre lembrando que é uma ficção e etc. Mas aí daí aparece uma coisa muito bacana aqui que se chama projeção. Quando ela está conversando lá com a terapeuta, ela conta, quer dizer, a terapeuta já sabia. Isso aqui também eu acho que é um pouco assim. A terapeuta foi e leu e teve umas informações. Isso em psicanálise a gente não costuma fazer, a não ser que seja uma criança muito pequena ou que a pessoa vá ali por algum encaminhamento muito específico que requeira isso. Mas a gente não vai lá e não arranca as informações assim, como se fosse um interrogatório. Eu sei coisas de você que você não sabe. Em psicanálise, a gente espera que a pessoa confie na gente para falar. Então, acho que isso que é importante marcar. Mas mais do que isso, é bacana porque tem um funcionamento, que é a projeção. Então, como a Wandinha projeta na personagem que ela cria lá no livro dela, é muito dela. E isso ajuda ela a pensar, a elaborar. Então, na clínica, isso é feito, às vezes, por exemplo, no desenho com crianças ou no brincar com crianças. Ali há esse trabalho de que nesse brincar ou nesse desenhar, as coisas que não podem ser ditas ainda vão aparecer ali. E então, isso também é um material muito rico de trabalho na clínica. E ali, então, até interessante a forma como ela descreve a personagem. Ela é inteligente, perceptiva e incompreendível, ou seja, descrevendo características que a gente encontra na Wandinha, de coisas que estão acontecendo com ela.
Acho que isso aqui é bem bacana, né, pra gente pensar, para quem não conhece muito. E também, além disso, aparece o relacionamento dela com a mãe, ali no relacionamento com o livro, mas a Wandinha se nega um pouco a falar disso, assim, né, um pouco. Ela fica meio, não quer falar. E essa é uma outra questão da terapia. A gente, em psicanálise, não força o paciente a falar. A gente precisa de um tempo para que a pessoa queira falar o que ela quer falar e tem um tempo também de elaboração, de escuta, de construção. A gente não chega na primeira ou na segunda sessão e pá, é isso aqui o seu problema. A gente vai bordeando, a gente vai tocando, a gente precisa ir percebendo aonde aquela pessoa tá e o que ela consegue lidar. É por isso que muitas vezes as pessoas têm essa crítica vazia e de quem não conhece a psicanálise, que demora. Bom, quem trabalha na clínica sabe que é um trabalho super delicado e que o tempo é importante. A gente foge sim do que é doloroso. Isso se chama resistência. Quem trabalha com a psicanálise, com a psicodinâmica, sabe que sim, a resistência ela é parte do tratamento e ela é inclusive um indicativo ali que vai ditando a nossa conduta clínica. É preciso de tempo. E é preciso que a transferência, então, que esse relacionamento de confiança vá se construindo. É preciso esperar o tempo do inconsciente. E uma outra questão muito importante também que aparece ali, que é a terapia deve ser uma escolha. É muito importante que a terapia seja uma escolha para que ela possa funcionar. Quando a terapia é imposta, e no caso da Wandinha ela aparece até como punição, não é nem faz, estou sugerindo que você faça, não é os pais pedindo, não, é uma punição. É como se fosse um castigo. Você fez isso, então para te punir você vai fazer terapia. Isso é muito complicado, muito difícil que seja assim, né? Porque daí a pessoa já não quer estar lá, então isso já vai trazer questões, dificuldades a mais. Pensar o próprio psiquismo, pensar as próprias questões já é tão difícil. Se a gente acrescenta isso ainda, é muito complicado. Por isso que é muito importante que as pessoas escolham fazer terapia. E não adianta muito querer mandar que os outros vão. As visões dela a gente também pode pensar como se fossem devaneios diurnos, as visões que ela tem, como se fosse então assim, fantasiar acordado, que ela pensar, ela meio que projetar ali o que ela gostaria que acontecesse, né? Então uma pessoa que maltrata ela ali, que fala mal com ela, ela pensa que aquela pessoa vai sofrer um acidente, por exemplo. Isso também pode ser uma perspectiva psicanalítica interessante para a gente pensar. Encaminhando para o fim, então, eu acho que essa questão da violência aqui é interessante. Quando ela está lá na cafeteria, aparecem um pessoal lá que, com palavras, é muito agressivo com ela. E eu acho também interessante porque tem essa coisa do grupo, que aparece bastante nesse primeiro episódio. É o grupo que faz bullying com o irmão dela, e é esse grupo que também faz podem chamar de bullying, mas eu prefiro chamar de agressividade até, de assédio. Porque foi bem violento. É um grupo de homens assediando uma mulher. Tem uma questão ali sexual em que o cara, uma ameaça velada, junto com uma ridicularização, como se fosse um nagging, do tipo, nossa, você é tão feia, né? Você já teve com um cara normal, que o cara fala pra ela. E todo o ar que isso carrega ao mesmo tempo que é velado. Então não é explícito. E eu acho que aqui, então, tem muitas mais áreas de sadismo, porque é aquele tipo de coisa que se você for, então eu vou na delegacia, vão falar, mas isso não é crime. Eu acho que aqui tem esse ar de manipulação e de manipular com a angústia do outro muito mais intenso do que ela ir lá e jogar piranha na piscina pro cara que atacou o irmão dela. Eu trouxe até esse quote que enquanto eu estava assistindo me veio, que muitas pessoas acham que é do Oscar Wilde, mas eu recuperei de volta para esse autor aqui, que é um sociólogo, que tudo é sobre sexo, exceto sexo. Sexo é sobre poder. E acho que isso aparece bastante nessa cena aqui. Bom, então acho que aqui tem uma outra questão, uma outra cena que aparece, né, das crianças cruéis, naquela cena então da infância da Wandinha, quando ela conta que foi a cena que ela chorou, em que um grupo de crianças mata o escorpião de estimação dela. E é interessante aí, né? Porque onde é que estão aquelas crianças? Ou será que aconteceu alguma coisa com aquelas crianças? É muito provável que não. Então, de novo, na Wandinha, na pessoa que foi ali vítima daquilo, a gente vai querer patologizar. Mas um grupo, de novo, que fez uma crueldade, uma coisa sádica, né? Não é só fui e matei o seu escorpião. Não, te faço assistir.
te faço assistir ao matando, olha os ares. E aí que eu acho que um parênteses importante, que é, as crianças, elas não são boas ou más, elas precisam ser ensinadas, elas precisam aprender. A gente se constitui e se a gente se constitui a gente também precisa saber que o outro também é um. Então, se eu sinto dor, o outro também sente dor. Se tem coisas que me machucam, o outro também tem coisas que machucam ele. Isso precisa ser ensinado. E é o papel dos adultos que estão ali na vida daquela criança fazer isso. Por isso que a gente precisa aprender a viver em sociedade, aprender a respeitar os limites do outro, os nossos próprios. A gente precisa conhecer esses limites para respeitá-los. Mas, tendo isso dito, tem gente que cresce e que continua sendo violento. Tem adultos sádicos, né? Não é porque uma pessoa cresce em si que ela sozinha melhora. As pessoas só mudam ou se transformam ou aprendem se elas quiserem um pouco fazer isso. E de novo trazer essa lembrança que tem coisas que são respostas normais, todo mundo é capaz de agressividade, de ocupar certas posições, que é diferente de uma fixação, que aí é o que marcaria uma pessoa com um tipo clínico sádico, que marcaria a fixação é o que marcaria essa diferença. E aí, para terminar, então, eu acho interessante finalizar trazendo que o seriado, ele é uma dark comedy, pelo que eu entendi, né? Então tem esses ares de comédia, que inclusive essa estranheza que denuncia o riso, o xiste, é uma coisa muito rica também para a psicanálise, muito importante, porque o xiste, ele dá esse sinal ali de que alguma coisa do inconsciente está escapando, alguma coisa dos nossos processos primários e secundários está tendo ali esse desencontro que dá notícias do nosso inconsciente. Mas então, eu acho interessante pensar que, claro, de novo, isso aqui é uma brincadeira que a gente está fazendo. O seriado em si, ele é de ficção, de fantasia, eu não sei bem qual é a classificação, mas eu digo nesse sentido porque tem monstros, tem criaturas fantásticas, tem magia, ela tem visões. Então, né, vamos então aqui até isso que está surgindo, é sempre uma analogia para a gente pensar. E eu acho interessante a gente pensar nos filmes de terror, porque é comédia, mas tem esses ares assim, né, de um terror leve. E o filme de terror, ele sempre denuncia isso que a gente teme. O filme de terror, ele é sempre uma analogia. E é interessante ver como isso vai mudando ao longo do tempo. Acho que isso é bem legal. Então, por exemplo, nos anos 50, 60, os filmes eram muito sobre isso. Alguém escapou do sanatório. Então, tinha muito essa questão. Até depois vai ficando mais marcado que seriam questões psíquicas, né? Por exemplo, o filme Psicose, que é super famoso, e mesmo aqueles filmes Halloween, Sexta-feira 13, no Halloween tem essa questão, aconteceu alguma coisa na infância. E a gente vai percebendo muito isso, como as teorias psicanalíticas vão sendo ali, claro, caricaturizadas, mas apresentadas de alguma forma, porque elas estão presentes na cultura, né? Então aconteceu alguma coisa na infância e a criança fica daquele jeito. O filme Pânico, depois, que é nos anos 90, aí a gente já percebe que ali o medo é o quê? Que um estranho chegue na sua casa, ou seja, a casa que é um lugar íntimo, que deveria ser seguro, onde você se sente, então, ali em paz, ser invadido. Então, você não ter segurança, ter essa questão ali na sua própria casa. É muito interessante. Então, esses aspectos psíquicos é que vão construindo o terror. O Exorcista. Aí a gente vai tendo, então, essa virada que é o medo não é externo, o medo não é mais o estranho lá fora que invade a casa, ou que fica me esperando lá na rua, ou quando eu tô correndo na estrada. O medo é interno. Então eu sou tomado seja pelo espírito, ou há uma dissociação subjetiva, né? Não era eu fui tomado por algo ali na hora e fiz sem perceber, sem querer. Eu não consigo me controlar, o médico e o monstro. Então a gente percebe que o que a gente tem que temer não é lá fora, é na verdade interno. E isso é muito interessante para pensar como é que o terror aparece hoje, como é que a gente, como sociedade, vai dando lugar para aquilo que a gente considera esquisito, o que a gente considera desejável, o que a gente rechaça, o que a gente foge. Esse foi, então, nosso primeiro episódio, nossa primeira review. Ficou um pouquinho grande, espero que os outros fiquem um pouquinho menores. Espero os comentários de vocês para saber se vocês gostaram, se vocês gostariam de ser uma coisa mais geral, menos psicanalítica, enfim. Aguardo aí as sugestões de vocês.
Meu nome é Cíntia Travassos, eu sou psicanalista. Se você gostou desse conteúdo, para me ajudar, para me apoiar, envia para mais pessoas que podem gostar. Me segue nas minhas outras redes sociais, é Cíntia Travassos, é só procurar Cíntia Travassos Psi, que vocês vão me encontrar. E eu sempre divido conteúdos de psicanálise, de terapia, de como ter uma vida mais leve e interessante. Eu espero vocês, então, num próximo vídeo, e até lá!